Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar um pouco mais ainda sobre a aplicação do nosso processador Pro 2.6S da Tarubs em sistemas de qualidade sonora para sonorização interna. Nos dois vídeos anteriores falamos exatamente da aplicação dele, dos seus ajustes, então na parte de crossover, a parte de roteamento, a parte de equalização e também a parte de alinhamento. Uma pergunta que me surgiu na internet e vale bem ressaltar aqui, algumas pessoas me perguntaram sobre se eu posso aplicar nesses sistemas de qualidade sonora interna, o recurso de espelhamento de canais. Será que a gente pode utilizar ele? Ou como nós podemos utilizar ele? Vamos ver aqui dois exemplos interessantes. Um deles referente aos canais frontais, quais são os problemas implicados, e o outro no uso do subwoofer. No primeiro ponto agora, vamos falar um pouquinho sobre o uso geral e depois vamos mudar de plano e vamos diretamente para a aplicação aqui e ver as diferenças. As implicações gerais. Lembra naquele primeiro vídeo ainda sobre a parte da explicação geral do processador e também no terceiro vídeo onde a gente fala sobre a estrutura de onde está o equalizador, a gente mostra exatamente ali um ponto importante que é a parte do espelhamento. Quando a gente vai fazer o espelhamento, a gente acaba espelhando todas as características de um canal para outro. Então, da saída do Alt 1, nós podemos fazer ele como base, como o principal, e transferir todas as funções, menos o roteamento, para o Alt 2. Mas no caso do som interno, de qualidade sonora, nós temos um problema aí, que é exatamente a parte do alinhamento. Nós vamos carregar o mesmo tempo que nós colocamos, ou a distância, tempo ou distância, que está no alinhamento, vamos transferir o mesmo tempo do Alt 1 para o Alt 2. E isso aí já não é muito legal, porque exatamente nós vamos colocar o mesmo tempo do canal esquerdo, que está mais próximo do nosso ouvinte aqui, do ouvinte, do carro, do lado direito, que está completamente oposto do carro, e onde a distância é maior. Então, já a primeira dica está aí, para uso dos canais em estéreo, que são os canais do nosso entorno aqui na qualidade sonora, o esquerdo e o direito, nós não podemos utilizar o espelhamento por causa do alinhamento. Porém, eu posso utilizar o espelhamento caso eu for utilizar dois RCAs para o subwoofer. Lembra que lá no segundo vídeo que nós falamos sobre o crossover, nós colocamos aqui o Alt 5 e 6 exatamente para o subwoofer. E nós colocamos o roteamento A mais B, quer dizer, colocamos o roteamento de forma a ficar mono já, mesmo utilizando os dois. Se o amplificador tiver duas entradas, ok. Como o subwoofer é a referência zero por ser o mais distante dos alto-falantes, então, neste caso, eu posso aqui utilizar o espelhamento. Então eu faço, por exemplo, o ajuste somente no Alt 6, no Alt 5 e espelho o Alt 6 no Alt 5. E aí eu consigo utilizar o espelhamento. E aí eu preciso fazer um só ajuste no caso do subwoofer, porque o que eu fizer em um canal vai ser feito no outro, sem problema algum. Não vou ter problema de tempo, porque os dois vão para o mesmo amplificador, que vai ser transformado em um sinal mono, então não há problema em relação a isso. Ok? Mas vamos demonstrar aqui no uso aqui do nosso processador. Vamos ver agora nele como isso funciona. Beleza? Vamos mudar agora de plano. Oi pessoal, então vamos aqui na função diretamente, para ficar mais fácil aqui da gente poder exemplificar. A gente vai diretamente lá na parte de áudio. Vamos aqui, só para exemplificar, vamos olhar exatamente aqui, ó, na parte de alinhamento, para a gente ver as diferenças.
Então aí nós temos aqui no Alt 1 60 centímetros e no Alt 2 110 centímetros. Que a gente tinha feito aquele ajuste anterior, uma coisa hipotética, apenas como exemplo. Então vamos utilizar o recurso do espelhamento para ver como é que funciona neste caso aqui, qual vai ser o problema que nós vamos ter. Então vamos lá. Voltando aqui, vamos realmente espelhar as saídas. Vamos aqui, ó. Podemos fazer o seguinte: o 1 vai ser a nossa base e o 2 eu quero copiar exatamente tudo que está no 1, eu quero que vá para o 2. Então eu seleciono o 2 e aqui eu vou colocar o meu Alt 1. Colocado desta forma, na hora que eu apertar aqui Alt 1, eu vou ter ele como fixo. Quer dizer, ele é o fixo e o meu Alt 2 vai ser a cópia do meu Alt 1. Vamos conferir lá. Voltamos ao nosso alinhamento. Alt 1, os 60 centímetros que nós tínhamos colocado. E quando a gente aperta aqui Alt 2, nós temos que ele é igual ao 1. Notaram um problema aí para uso em sistemas de sonorização interna? Se isso fosse para um sistema de trios elétricos, onde o tempo do meus, por exemplo, o 1 aqui fosse saída para Twitter esquerdo e Twitter direito, e eu tivesse duas colunas de Twitters no meu sistema, onde o centro seria o mesmo tempo, ok, maravilhoso o uso. Porém, para um som interno onde o meu lado esquerdo tem um tempo diferente do meu lado direito, não tenho como utilizar desta forma, ok? Então vamos partir agora então para o exemplo onde nós podemos utilizar. Se nós formos ainda em alinhamento e fomos lá na nossa saída número 5 e 6, notamos que o tempo é o mesmo. Então, ok, neste caso aqui, eu posso vir e lá em espelhar as saídas, venho no meu Alt 6, por exemplo, aliás, fazer o meu Alt 6 ser igual ao meu Alt 5. Aí, sem problema algum, quando fazemos lá exatamente a leitura, por exemplo, do meu alinhamento, eu venho no Alt 5, 0, e o meu Alt 6 é igual ao meu Alt 5. Ok? Vimos aí as funções, vimos aí a função de atraso, ou de atraso conjugado aí com o nosso espelhamento, e vemos qual é a funcionalidade dele no nosso crossover em geral. Ok, pessoal? E aí, pessoal, gostaram das informações? Com esse terceiro vídeo, praticamente já fechamos todo o assunto em relação à utilização do nosso processador Pro 2.6S da Taramps no uso de sistemas de som interno, de qualidade sonora. Vimos aí a parte de roteamento, a parte de crossover, vimos alinhamento, vimos a equalização e também agora o espelhamento de canais. O uso de todos esses recursos para fazer o seu som interno ficar da melhor forma possível. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, escreva aqui embaixo. Até a próxima!